Dia 18, Tatiana que recebeu. Então chegou no protocolo depois que chegou na Câmara? É isso que a gente tem aqui no arquivo. E chegou aqui depois da licitação. Como eu te falei, o tempo já não me deixa dar uma explicação precisa porque tem muito tempo. Gostaria de entregar isso do arquivo. O senhor é responsável pela distribuição, senhor. Sou responsável pela distribuição. A função de enumerar o BO é do seu Beto Jordão. Correto. O senhor sabe dizer por que os primeiros BOs saíram da numeração da capa até o final e depois começaram a pular 2 páginas do começo do BO, quebrando a numeração sequencial das páginas? E por que esses BOs saíram com 2 capas? A diagramação do jornal não era responsabilidade minha, mas o que a gente fez nessa época aí, através do Beto fazendo a diagramação, era na primeira página como um recurso de publicidade, já que a gente não fazia publicações em outros jornais, por economia, a gente fazia no nosso BO. Então a gente não numerava essa página por ser publicidade. E quando tinha publicidade por dentro, evidentemente, para não quebrar a sequência, porque não havia quebra de sequência. O que havia era que a primeira página, por ser publicidade, não tinha marcação de número. A partir daí, até o final, tinha numeração. Mas como o jornal é feito de 4 em 4 páginas, porque não pode ter 4, 8, 12, 16, 20, 24. Então, às vezes, quando o jornal faltava alguma coisa para completar a quadra, dentro também se colocar publicidade. Agora, quebra de numeração de 1, 4, 7 não existiu. O senhor falou que a capa e a segunda página não era enumerada, mas eram contadas. Evidentemente, porque senão como é que o proprietário da gráfica ia cobrar? Porque o jornal tem a numeração, tem a quantidade. Então, quer dizer, para cobrar, para poder receber, tem que ter essa numeração completa. Bem, então eu gostaria que o senhor, por favor, contasse quantas páginas tem esse jornal. Ressalva o vídeo. 20. O senhor está dizendo que esse jornal tem 20 páginas. Correto. Então, aqui nessa última página tem que estar o número 20. Entendi. Se esse jornal tem 20 páginas, nessa última página, acho que sim. ou se na penúltima página, 19, tem que estar 19 e 20. Isso. O senhor pode, por favor, falar os 2 últimos números para nós? 17 e 18. Senhor presidente, eu gostaria de chamar o senhor Alberto Jordão para esclarecimento, por favor. Gostaria que um assistente aqui da Câmara chamasse ali o senhor Alberto Jordão. Senhor Alberto Jordão, o senhor Renato comunga da mesma ideia que todos nós achamos. Que as primeiras páginas, mesmo não enumeradas, elas devem ser contadas. Sim. Correto? Elas não foram numeradas, que eu já expliquei, o recurso editorial. Mas elas são contadas. Contadas para efeito de pagamento da gráfica, com certeza. A gráfica Sim, então, recebe por essas páginas, com certeza. Então, quantas páginas tem esse Eu jornal? respondi, tem 20 páginas. E por que está 18? Porque, eu vou explicar mais uma vez, porque nesse caso foi usado um recurso editorial. Mas ela não deveria, então, onde está o 1 começar, o 3? Não, vereador. Isso aí é uma convenção. A partir do momento que o vereador Messias solicitou-se que numerasse todas as páginas, passou a ser numerado todas as páginas. Nós vamos falar. Inclusive, se o senhor. Não só deste jornal, senhor Jordão. Se o senhor Temos aqui alguns jornais a mais. Existe aqui uma contradição do que os senhores estão falando. E, de fato, existe uma contradição. O senhor deveria contar a partir da primeira página. E o senhor conta a partir da terceira. Coloca um na Nesse terceira. caso aqui, sim. Justamente.
contradição, já expliquei para o senhor. É um recurso editorial. Se o senhor Por que tiver na interesse, eu página- posso fazer Por que no número de trazer páginas vários 20? jornais. Posso concluir? Não Tem minutinho só. vários jornais. Eu quero que usam os fazer recursos. a pergunta do senhor. Por que na página 20 está a página 18? Porque não foi numerada essa capa dupla. Deixa eu desenhar. Senhor Alberto Jordão, eu vou pedir ao senhor que fique na sala, se direcione para a sala, e nós vamos chamar a polícia, que nós iremos conduzir para a delegacia, por favor. Fique na sala. Teve contradição, senhor? Vereador, Teve contradição, senhor? Teve contradição, senhor? Posso concluir? O senhor Alberto Jordão, depois a gente conversa, por favor. Por favor. Mesmo- Senhor Alberto Jordão, depois a gente conversa, por favor. A polícia já está na casa já, hein? Já foi pra lá com isso. Senhor Renato, eu gostaria de perguntar ao senhor por que esses BOs saíram com a numeração da capa, por que os primeiros BOs saíram com a numeração da capa até a contracapa, e nas edições, por exemplo, 584, 585, 587, 589, as duas primeiras páginas eram puladas, quebrando a numeração sequencial das páginas, e por que esses BOs saíram com duas capas? Vereador, você me dá licença pela live. Eu estou estudando mais direção. Advogado, por favor. Silêncio, por favor. Um minuto só. Advogado não tem microfone? Se haja silêncio, eu gostaria. Conduz para fora. Gostaria. Eu não sei se o senhor respondeu a pergunta. Poderia responder, por favor? Sem microfone. Alguém que esse microfone do senhor Renato aqui, por favor. Pode repetir a pergunta? Posso, senhor. Por que os primeiros BOs saíam com numeração da capa até a contracapa e nas edições, por exemplo, 584, 585, 587, 589, essas capas eram puladas, as duas primeiras páginas eram quebradas e a numeração sequencial também era quebrada? Por que esses BOs saíram com duas capas? Vereador, as capas elas estão sendo usadas como propaganda. Eu não faço jornal, eu não fazia jornal. Propaganda. A informação que o Beto Jordão passou é exatamente aquilo que está aqui. Ele numera a página contada a partir da segunda. Porque é um recurso editorial. Agora, eu não sou diagramador, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou dizer sobre isso aqui. Não é uma função minha. Correto. Lembrando só que o senhor, de acordo com o artigo 6 da Lei 485, é o responsável pela elaboração e publicação também do BO. Bem, nós vamos suspender.